Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro do nosso programa preparatório para futuros vereadores. Nesta aula de hoje, nesse encontro de hoje, nós vamos entrar numa parte um pouco mais teórica. Recapitulando lá naquele primeiro momento, na primeira aula, a gente falou aspectos gerais sobre a carreira de um vereador, sobre o cargo de um vereador, e um pouquinho antes, num primeiro momento, a gente falou também um pouco sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como que vai funcionar esse nosso curso, o que é a Cultive, por que a gente fez isso daqui, por que a gente resolveu entrar aqui nesse tema, né, das eleições municipais. Então a gente perdeu um pouco de tempo, né, lá naquele começo, recapitulando aquilo para quem não tinha assistido a nossa aula inaugural, e depois a gente passou rapidinho nos outros temas. Mas eram temas genéricos, né, mais curiosidades, a parte evolutiva ali, histórica, né, sobre o cargo e etc. E hoje a gente entra naquilo que realmente você, futuro vereador, precisa saber. Eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais concisa, né, um pouco mais rápida mesmo, entendendo que nesse momento aqui você precisa do mínimo de informações, até informações que às vezes você já tem, mas como elas aparecem ordenadas assim, com um materialzinho didático colocado ali na tela, faz com que você consiga enxergar as coisas de uma forma mais 360 graus, digamos assim. Você entenda um pouco mais de como deve se portar um vereador, né, após a sua diplomação, frente aos seus desafios do dia a dia. Então, sem mais enrolações, né, porque na última aula eu tive que me desculpar inúmeras vezes pela enrolação ali do início, né? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre a ética e transparência na política. Por que esse é o primeiro tema? Porque lá na frente, quando a gente começar a falar de temas específicos, é uma lei específica, lá na ponta, assim, como que vai proceder o seu mandato, né? Como que você vai proceder no mandato frente a uma lei específica de orçamento, frente a uma política pública específica, você vai descobrir, né, que isso é uma espécie de um degrau, né, uma escada, uma espécie de uma escada, onde, vamos dizer assim, começando de cima para baixo, lá em cima, no ponto mais alto, tá a filosofia, tá a ética, né? A ética é um ramo da filosofia. A ética é um ramo da filosofia que estuda exatamente ali os valores morais, os princípios que regem uma sociedade, né? Então, assim, a ética filosófica, ela está lá em cima, onde a gente começa a entender o que os seres humanos, o que as pessoas de determinada região, de determinado local, têm como valor, têm como princípio, para ir fundar um Estado, e a partir daí, fundando o Estado, até aquelas leis principais que regem o Estado inteiro, aí leis um pouco mais restritas, como, por exemplo, as leis municipais, que regem uma determinada porção do território, né, um município. Aí a gente tem a atuação mais específica ainda, que é por exemplo, né, uma lei que rege o município seria a lei orgânica, mas uma lei orçamentária do município, que é para uma coisa específica, que é o orçamento anual do município, por exemplo. Então, assim, lá em cima na escada está a filosofia e lá embaixo está uma lei muito específica. No meio disso temos leis genéricas, leis que abrangem o território inteiro, leis que abrangem só o município. Então, assim, é na filosofia que se funda tudo isso. Não tem como a gente chegar lá no final do curso, que é o que a gente vai fazer, falar um pouquinho de orçamento, de políticas públicas, do próprio funcionamento da Câmara de Vereadores, de atribuições específicas do seu cargo. Não tem como a gente falar disso sem você entender onde está fundado isso. E isso é muito importante, porque às vezes você, sabendo se comportar, não se comportar tipo, no sentido, eu vou ser eticamente comportado. Se comportar, que eu digo assim, é saber transitar nesses assuntos da ética, saber aonde achar o fundamento para as coisas. Você sabendo isso, tendo uma base mínima, e eu só quero que você tenha isso, uma base mínima, você consegue identificar isso lá na frente. Você sabendo, a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, que é um princípio ético, você agir com transparência no seu cargo, faz parte da ética na política, você vai entender que isso deu origem a várias leis. E quando você estiver lá discutindo algumas leis, lá de uma coisa bem específica, que às vezes é uma coisa que está só direcionada a uma pequena parcela da sociedade, você vai ver ali algumas coisas como, por exemplo, um artigo nessa lei lá que vai instituir uma linha de ônibus dentro de um bairro. Você vai ver que lá tem alguma coisa falando que tem que prestar contas.
e fala, poxa, isso aqui tem a ver com a transparência, que tem a ver com o princípio ético, que depois está na Constituição, que daí está no direito administrativo, que daí você vai entendendo. Então, por isso que é importante a gente ir descendo essa escada, pegar o grandão, que é a ética, a moral, os princípios por trás da formação do Estado, da formação das leis, da atuação do político, para depois ir galgando ali os próximos passos que vão chegar a gente a entender as leis, o que o vereador tem que fazer, como o vereador deve se portar no seu mandato. Explicado o porquê, vamos dar início aos nossos conceitos propriamente ditos. E aqui eu quero fazer mais um parênteses muito rápido aqui. Eu fiz um longo trabalho de pesquisa e o meu trabalho é esse, né? Eu trabalho realmente como um facilitador aqui, né? Não como um professor, alguém que facilita. Então, para evitar que você, nesse momento que está aí preocupado com a sua campanha eleitoral e você busca ainda ser um vereador, então você, óbvio, tem muita coisa para fazer, você tem que identificar seu público, seu eleitorado, fazer a campanha em si, falar com as pessoas. Então você não teria tempo de ir lá pesquisar quais são os princípios éticos, pegar um livro, pegar outro e tal. Então o meu trabalho aqui é já trazer isso pronto. Então o que eu fiz? Vocês vão acompanhar nos slides a partir de agora. Então, assim, quando eu for falando, vocês vão dar uma lida lá no slide já, que ali está o resumo. Tá ali, por exemplo, aqui nesse slide com os princípios éticos, ali dando uma olhadinha ali, você já vai entender do que se trata. Depois eu tento ir um pouquinho mais a fundo nos próximos slides. Lá no e-book eu vou um pouquinho mais a fundo para a gente tirar algumas dúvidas, entender um pouco melhor o conceito. Mas o que interessa aqui é que você saia pelo menos com o mínimo. Então, assim, eu fiz esse trabalho de facilitação e eu trouxe aqui para vocês todos esses princípios. Então, para não ficar explicando isso toda a aula, saibam que sempre que eu trouxer aqui os slides, o básico que você precisa saber está ali. Às vezes, poxa, acabou se distraindo ali na aula, não pegou um conceito, baixa ali os slides ficam para baixar aqui no site, dá uma olhadinha assim, ó, somando os slides de todas as aulas, você vai gastar meia hora para ler no máximo, e você vai sair assim com aquele mínimo do mínimo assim, que a gente já vai ficar feliz. No mais, vamos debater um pouquinho aqui na aula, e como eu trouxe os slides com bastante conteúdo, eu vou tentar não ficar lendo slide, repetindo o conceito para vocês, vou deixar você ler, vou passar mais ou menos ali por cima, fazer alguns comentários, tentar trazer alguma coisa da prática, ok? Então já vamos lá, ó. Já estava eu de novo explicando o funcionamento das coisas, eu sei que eu já expliquei demais para vocês querem agora conteúdo. Então assim, ó, os princípios éticos, né? Os princípios éticos que a gente pode colocar que são essenciais para uma atuação política, para a atuação de um político, né? Eles foram lá identificados pela filosofia, pela ética, né? Que é esse ramo da filosofia, e não são só esses, e talvez daqui a pouco vão ter teóricos sobre outros princípios éticos que estão por trás da atuação no político. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável, que está ali por último, é um princípio que ele é relativamente novo, as pessoas estão falando dele faz pouco tempo. Então, assim, esse quadro aqui, eu trago os principais, mas você tem que ter em mente o quê? Que quando você se depara com uma situação e ali você imagina que por trás daquela situação você consegue enxergar princípios morais, que você tem que agir com determinado freio, digamos assim. E o que é o freio, né? Esses são os seus valores. Aí fala assim, ó, numa situação dessa aqui, eu, vereador, eu tenho que fazer isso porque, poxa, o que a sociedade quer de mim é tal coisa. Então você consegue identificar até outros princípios. Ok? Então, deem uma olhada, depois, se for preciso, deem uma pausada aqui, olhem bem, entendam genericamente do que se trata cada um e a gente vai falar um pouquinho deles. A transparência. Por vários e vários motivos, eu acho que a transparência é aquele princípio ético que um político tem que tomar o máximo de cuidado hoje para seguir à risca. Por quê? Nós temos legislações, a gente vai falar daqui a pouco sobre uma das principais dela, nós temos legislações que exigem, que fomentam essa transparência, mas essa transparência no seu mandato, ela não é
ela não deve existir especificamente porque a lei pede, porque você pode ter consequências de todos os tipos aí, né, civis, penais, administrativas, caso não haja transparentemente no seu mandato. Mas a transparência ela é essencial hoje para que você possa continuar representando a sua comunidade, para que você possa continuar sendo eleito. Porque usando do princípio da transparência, né, imbuído dessa vontade de ser transparente, é que você vai atingir o seu eleitorado. Então, um vereador que presta contas, que vai lá, que fala com a comunidade, que mostra seus números, que vota de forma transparente, ele consegue atingir bem mais o coração das pessoas mesmo. Ele consegue que as pessoas criem uma empatia ali com ele e aí ele tem uma carreira política mais sólida, né? Então ali o princípio um pouco mais elaborado, né? Ele fala que a transparência, né, ela é fundamental para construir a confiança pública, que é isso que eu estava falando aqui para vocês, né? E promover a governança responsável. Então vocês vão ver, a gente vai falar daqui a pouco da lei de acesso à informação, e aí a gente vai trazer uma referência aqui, vai fazer uma ligação com o princípio da transparência. Mas basicamente é isso. Você, vereador, você tem que ter isso em mente. Não só quando você estiver fazendo as coisas ligadas a dinheiro especificamente, você tem que prestar contas. Você tem que ser transparente sempre, com todos os atos do seu mandato. Ok? E algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas e a intimidade? Aquelas coisas que ele só quer guardar para ele? Tem coisas que ele não precisa sair falando. Não, não, não. Isso é a sua vida pessoal. Agora, você, João, Maria, Rafael, Daniele, Lauro, Roberto, você, vereador, o Roberto, vereador, esse tem que ser 100% transparente. Nada do seu mandato justifica segredo. O que justifica segredo, justifica intimidade, é a sua vida pessoal, ok? Um outro princípio básico ali que deve ser também presente no dia a dia de um vereador é o da integridade. E aqui eu destrinchei ele aqui em 5 pequenos conceitos, né? E todos eles estão ligados à integridade, né? Então, uma pessoa, um político íntegro, né? É aquele político que atende a todas essas premissas que a gente colocou aqui no slide, né? É alguém que é honesto, é alguém que sabe gerir os conflitos. Então, aqui até eu já quero fazer um parênteses para explicar para vocês. Então, assim, ó, a integridade no primeiro quadrinho aqui, falando de honestidade e justiça, ele é aquela, tem mais a ver com honestidade, né? Agora, essa integridade, no segundo quadrinho aqui, na gestão de conflitos de interesse e tal, é aquela pessoa que você olha e fala assim, poxa, numa situação aqui complicada, onde ela tinha que pegar a opinião do A e do B e sintetizar aquilo para transformar aquilo numa política pública. Ou é uma pessoa que está ali sempre serena, consegue entender os dois lados, consegue atuar como mediador e depois virar um porta-voz dessas duas pessoas, né? Então, gerindo assim esse conflito, esse conflito de ideias e também de interesses, tal, né? Então isso é sinal de um político íntegro também, né? E os outros quadrinhos aqui remetem a coisas que têm tudo a ver com integridade também, compromisso com o bem comum, rejeição à corrupção, credibilidade e confiança pública. Tudo isso, quando você olha para uma pessoa que você fala assim, ó, é honesto? É. Poxa, tem credibilidade junto da comunidade onde ele atua? Tem. Você nunca ouviu falar dele envolvido em nada com corrupção? Ou está ali sempre combatendo a corrupção e tal? Essas coisas todas vão fazendo de você uma pessoa que os outros enxergam como uma pessoa íntegra. Então eu estou sempre fazendo esse paralelo assim, não só do que a gente tem que ter em conta que são esses conceitos, mas também como as pessoas têm que te enxergar assim, porque isso é importante para esse momento de campanha política também, né, de campanha eleitoral. Então, sobre a integridade, era isso que eu tinha para falar para vocês. Responsabilidade social, e um outro parênteses aqui.
vocês vão ver que esses princípios, como eu trouxe 9 aqui, se eu não me engano, vocês vão ver que muita coisa parece que é repetida. Ah, o Cláudio falou isso, ele já falou disso antes e tal. Mas é isso, porque no final das contas a gente tem os nossos valores, nossos princípios, eles estão espelhando uma única sociedade, né? Uma sociedade específica. Então, essa sociedade ela tem uma vontade que, digamos, está até hierarquicamente, se fosse, não é a maneira correta acadêmica de falar, mas seria até um degrau acima desses princípios éticos, é aquele o espírito da sociedade, digamos assim. Então, ele é um só, né? Então, a gente tenta academicamente trazer isso espalhado em 9 princípios que eu trouxe, podia ter trazido 3, 4, 5, 10, 15, né? Então, a gente tenta trazer ali para as palavras virem fazer parte do nosso dia a dia, né? Responsabilidade social, transparência, sustentabilidade e tal, mas na verdade tudo faz parte de uma coisa só, que é esse nosso sentimento público, né? O que a gente quer da nossa sociedade. Então as coisas elas se entrelaçam, assim, e por isso tem alguma coisa que você vai ficar com essa sensação, pô, mas isso é responsabilidade social ou isso é integridade? No final das contas, não deixa de ser a mesma coisa. A mesma coisa não deixa de fazer parte dos dois princípios. As relações sociais, elas estão aqui academicamente separadas em princípios, mas você está numa conversa ali, né, numa negociação, por exemplo, com outro vereador, você está ali trabalhando vários princípios ao mesmo tempo, e ao mesmo minuto, no mesmo segundo, ok? Então, responsabilidade social também é muito importante, e aqui hoje, atualmente, nas últimas décadas, o tema dos direitos humanos ele aparece muito e é uma coisa muito importante, independente da ideologia a que você se enxerga mais próxima, né? Você pode ser de direita, de esquerda, de centro, e etc, conservador, progressista, todas essas ramificações, né, todos esses ramos, todas essas divisões que temos ali dentro da política, todos eles hoje têm em comum o quê, né? Que alguns defendem que o Estado seja maior, outros seja menor, mas todos entendem que a gente deve promover a igualdade, a inclusão social, os direitos humanos, né? Cada um com uma interpretação, mas hoje não existe uma ideologia política que seja contra a inclusão social e a promoção da igualdade. Então, isso aqui a gente tem que guardar bem, assim, essa responsabilidade social nesse sentido de promover a igualdade, e daí, né, nesse conceito mais novo, também falar em sustentabilidade. Claro que, como eu falei, cada um dos grupos políticos vai ver isso de uma forma, mas todos vão querer, óbvio, tentar cumprir com as suas tarefas ali públicas, tentando que a gente tenha um meio ambiente sustentável, promovendo igualdade social e etc. Participação e inclusão, aqui tem muito a ver com transparência também. Tem a ver com educação também, com civismo, com cidadania, trazer a população para o teu mandato, mas tem a ver com transparência, porque é isso, né? A gente fazendo a população estar ao nosso lado, né? Nós, enquanto vereadores, né? Eu aqui só exemplificando, não tenho essa pretensão, mas a gente tem que trazer a população para o nosso lado. E a gente trazendo a população para o nosso lado, né, os nossos representados para perto do seu representante, você vai estar sendo transparente. Então tem tudo a ver com a transparência também. E aqui tem alguns exemplos práticos de como fazer isso, né? Criação de conselhos comunitários, fazer audiências públicas, consultas populares, etc. Compromisso com a justiça. Como a gente já falou lá na primeira aula, no poder municipal, no município, a gente só tem um poder executivo e um poder legislativo, não tem um poder judiciário. Mas não vamos confundir as coisas, isso não significa que o compromisso com a justiça também não esteja ali no nosso dia a dia, né? No dia a dia do vereador. Então, o vereador ele vai estar, assim como um juiz do judiciário é colocado frente a processos, né, onde tem a parte A e a parte B, cada um querendo uma coisa e ele tendo que decidir o que seria mais justo ali, né, para dar a sentença dele, o vereador passa por isso a cada minuto, né? Ele faz uma sentença oficial,
mas ele tem que tomar decisões a todo momento, desde decisões dentro do gabinete dele, às vezes num conflito entre dois funcionários, dois assessores, às vezes numa decisão você tem que desligar alguém, né, mandar embora alguém e tal. Então, desde esse momento ali interno, né, até quando ele sai para ouvir as pessoas na rua, né, uma pessoa quer uma coisa, outra quer outra, e etc. E as pessoas todas trazem informações, e ele tem que ter esse compromisso em ser justo, em tentar fazer sempre a coisa que mais lhe pareça justa. E para isso ele tem que estar preparado. Por isso que ele tem que saber dos princípios, o vereador tem que estar ligado aos princípios éticos que regem a atividade dele, porque assim, né, sabendo o que fundamenta a atividade dele, ele está mais preparado para agir com justiça. Ok? Os outros quadrinhos, imagino que vocês tenham lido aqui, e é aquilo que eu falei, eles vão interagindo uns com os outros, né? Esses conceitos, né? Quando a gente fala de combate à corrupção, tem tudo a ver também com o que a gente já falou, em pelo menos 2 outros princípios anteriores. Empatia. Empatia é uma palavra relativamente moderna ou moderníssima, novíssima no nosso cotidiano. Quando eu falei empatia, eu tenho certeza que pelo menos a metade já lembrou da pandemia, né? Na pandemia, essa palavra, eu tô brincando que a palavra é nova, é uma palavra muito antiga, não fui pesquisar a origem da palavra empatia, mas o que acontece é que na pandemia todo mundo falava em empatia. E é autoexplicativo, né? É aquilo mesmo que a gente pensava na pandemia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Pensa numa pessoa que precisa se colocar no lugar do outro. Esse é o vereador, né? O vereador, via de regra, não é, tem exceção e tem muita exceção, mas via de regra, o vereador ele tem um pouco mais de traquejo social, até um pouco mais de condição financeira mesmo do que as pessoas que ele representa. Via de regra é isso, né? Uma pessoa ela é escolhida para representar as outras quando ela consegue se manifestar melhor, falar melhor, se expressar melhor, se comunicar melhor com os seus pares. Provavelmente ela tem um pouco mais de recurso financeiro, porque no começo a maioria tem que bancar do próprio bolso uma campanha. Já falei que tem muitas exceções, eu estou falando na regra. Então, assim, são pessoas que elas não são particularmente iguais à maioria dos seus representados. Provavelmente uma pessoa dos 5.000 eleitores do vereador X da cidade Y, a grande maioria deles não tem uma escrita tão boa quanto ele, uma fala tão boa quanto ele, mesmo recurso financeiro. Então, como o vereador ele não está exatamente igual posicionado dentro da sociedade daquele que ele representa, ele tem que desenvolver um forte senso de empatia. Ele tem que saber se colocar no lugar dos seus. Quando ele vai analisar uma lei, ele tem que entender assim, poxa, por exemplo, uma nova linha de ônibus numa grande metrópole, num bairro muito afastado. Às vezes ele vai pegar, vai fazer um cálculo básico, ele fala assim, poxa, isso aqui vai atender X pessoas, tal, mas, poxa, esse mesmo dinheiro eu consigo atender mais gente. Não, ele tem que se colocar no lugar daquele que vai sofrer muito sem ter uma linha de ônibus daquela. Né? Um vereador que às vezes não sabe o que é pegar um ônibus. Um vereador que às vezes não sabe o que é ter um tratamento no SUS, por exemplo. Então, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, infelizmente a sociedade ainda é muito desigual, então realmente é difícil, a maioria das pessoas que ocupam cargos públicos não passou por várias experiências, né? Mas então esse exercício da empatia para se colocar no lugar do outro, isso é essencial, sem exageros, é claro, para você, né, não ficar uma figura folclórica, né? Tentar ser o que você não é, mas assim, na hora de tomar as decisões, na hora de propor alguma coisa, na hora de evitar alguma coisa que está sendo proposta ali, é muito importante que você se coloque no lugar do seu eleitor, né? Da pessoa que você representa. Independência. Aqui aconteceu uma coisa engraçada no slide e eu fui gravar essa aula aqui. E hoje à tarde, eu estou gravando a aula à noite. Hoje à tarde eu estava passando ali, né? Eu tinha feito o slide já ontem.
hoje à tarde eu fui passar ali, ver o que eu tinha feito no slide, só para garantir que estava tudo aqui no meu resumo, para não esquecer de nada. E aí eu falei, que é isso? Tem um slide em inglês aqui. E eu vou explicar para vocês. Eu sempre faço as apresentações no PowerPoint. Não, nem no PowerPoint, faço apresentações naquele negocinho de... Acho que é apresentações mesmo, o nome do Google, né? Aquele que fica ali direto no Google Chrome ali. Antes eu fazia no PowerPoint. E aí eu... Só que ele fica feio, eu não sou bom de onde colocar o desenho e tal. E aí eu descobri, né, uma inteligência artificial que monta para você a apresentação. Você vai lá, joga os seus textos e ele vai montando, né? Vai colocando ali as cores e tal. Tudo inteligência artificial, sensacional. Aí eu descobri que existem algumas, né? Provavelmente até você deve conhecer alguns de vocês conhecem, vão achar que isso aqui já é até antigo e eu tô falando aqui como se fosse uma coisa nova, né? Mas eu conheci agora. Então eu fiquei maravilhado, eu achei uma ferramenta fantástica, só que daí eu vi que ela era caríssima, essa ferramenta, acho que é mais de $100 em dólar por mês, né? Eu falei, poxa, eu só preciso fazer uma apresentação. Então eu tinha 14 dias para usar gratuito. E aí eu comecei a fazer e tal, e aí de repente eu reparei que na verdade são 14 dias gratuitos, mas tem um limite de crédito lá, você pode fazer um número X de apresentações. E aí beleza, eu fui lá, fiz as que eu precisava, zerei os créditos e fiz algumas ali manualmente, né? Consegui fazer. E aí hoje, quando eu peguei isso aqui, eu falei, nossa, a inteligência artificial fez perfeito, só que um slide, sei lá por quê, ele traduziu para o inglês. Traduziu o que eu escrevi para o inglês e deixou ali. Então tá bom, fica assim. Por 2 motivos. Primeiro, porque agora os créditos acabaram. Se eu tiver que refazer esse slide aqui, dentro do padrão que eu tinha feito os outros, eu não vou saber. Não vou pagar $100 para fazer um slide, né? E por outro motivo também. Eu estou há 7 anos como CEO da Cultive, né? Fui fundador, idealizador da Cultive. E eu sempre pedi para os nossos professores, lá se vão algumas centenas de professores, né? Lá no começo, 7 anos atrás, pouca gente dava aula no online, principalmente os professores de direito que a gente contratou ali para dar aula de OAB, aula de concurso público. E esses eram um pouquinho mais acostumados, mas os professores de idiomas, tal, eles nunca tinham dado aula no online. E daí eu falei assim, poxa, esqueçam só uma coisa quando vocês forem dar aula, que a gente pode editar. Porque aqui na Cultive, ao contrário, eu tive antes uma empresa também de curso, aqui na Cultive a gente vai adotar como regra não editar aulas. Então, assim, quando você cometer um erro, você vai lá e fala, eu errei, desculpa, pessoal, 5 minutos atrás eu falei uma besteira, esquece aquilo. A gente prefere fazer isso do que cortar a aula, ficar cortando, porque senão uma gravação que é de uma aula de meia hora vai durar 5 horas com pessoas inexperientes e a aula vai ficar toda picotada e dá para perceber, fica chato de ver, né? E a outra é porque é óbvio que é melhor ver, pelo menos para a grande maioria das pessoas, é melhor você falar com uma pessoa pessoalmente do que numa aula gravada. Então, você vê as falhas, você vê que acontecem coisas estranhas no meio da aula. Às vezes, uma vez no nosso antigo estúdio, tinha um gavião. Se eu errei a ave, não liguem que eu não entendo nada disso, mas acho que era um gavião que ele ficava dando bicada no vidro do estúdio, e aí ficava e o professor de inglês explicou para o pessoal. Eu falei, isso é bom para a pessoa ver uma humanidade ali na aula. E então hoje, quando aconteceu isso aqui, né, fiz uma quebra estratégica aqui no nosso conteúdo. Quando aconteceu isso aqui do slide de fazer isso, falei, primeiro que eu não vou pagar os $100, e depois que eu passei 7 anos da Cultive falando para os professores não quebrarem as aulas, não voltarem atrás, mostrarem os seus erros, eu quis mostrar para vocês o meu erro aqui. Eu acho que nesse tempo que eu expliquei aqui, deu um tempo legal aí para vocês lerem o que está escrito ali, e principalmente para quem domina, não tem um domínio maior do inglês, deu um tempo para vocês até pesquisarem o que significa isso. E legal, né? Então, assim, é uma coisa que a gente talvez possa ter engrandecido. E quem não conseguiu, pausa aí e pesquisa. Pesquisa que eu continuo depois do teu pausa aí. Mas é isso, independência hoje é uma das coisas mais importantes para um político. E isso você consegue enxergar nos últimos anos aí nos resultados das eleições.
políticos que estão 100% engessados por algum compromisso ou pelo próprio partido, às vezes, assim, que não tem nenhum tipo de independência, eles acabam sendo escanteados pela sociedade hoje. Não é o caso, né? O Brasil não pode ter um candidato sem partido, né? Você tem que estar afiliado a um partido político, vocês já sabem disso nesse momento. Mas eu imagino que se hoje a gente tivesse no Brasil a possibilidade de candidatos sem partido, seriam muito provavelmente os candidatos mais bem votados no país, né? Isso não é uma culpa dos partidos, não estou fazendo aqui nenhuma crítica, mas é uma realidade, né? As pessoas querem os eleitores querem pessoas para representá-los que sejam muito próximos a elas, que sejam independentes, que possam atuar realmente naquela causa, não fiquem engessados. Mas, como no Brasil, a gente atua nesse sistema partidário e tal, essa é a regra do jogo. Então, você tem que descobrir maneiras de conseguir mostrar uma certa independência e conseguir atuar com independência, conseguir mostrar para o eleitor, mas conseguir no seu dia a dia atuar, né, com certa independência. Então, você tem que ter ali um mínimo ali, como está no nosso primeiro desenho ali, no nosso primeiro quadrinho ali de slides, você tem que ter uma imparcialidade ali, né? Um mínimo de imparcialidade, às vezes. Você tem que resistir também, você tem que resistir a alguma interferência ruim que venha no seu mandato, né? Você tem que, óbvio, né, como o tema que está misturando com os outros, eles têm que manter genericamente todos esse conjunto de princípios ali, né? E também você tem que priorizar, né? Apesar da palavra ali em inglês, se for traduzir literalmente, priorizar os constituintes, tal, mas na verdade que é priorizar o público que você representa. Então você tem que lembrar que você tem que atuar em prol da sua comunidade, antes inclusive em prol do seu partido, então, ou de algum grupo que você participe. Então você tem que mostrar uma independência ali, independência, liberdade de atuação. As pessoas têm que enxergar isso. Você tem que fazer isso e as pessoas têm que enxergar isso em você. O compromisso com o desenvolvimento sustentável, também coloquei como um princípio ali, né? E é aquele compromisso, para quem não está familiarizado com o conceito de desenvolvimento sustentável, é aquilo, né? A gente agindo de forma a utilizar o nosso meio ambiente de forma racional, né, para preservar ele não só para nós, mas principalmente para as futuras gerações, né, para os nossos filhos, netos. Então, o vereador ele tem dentro da sua atuação ali municipal, legislativa, e também de colocar a mão na massa ali junto com a sua população, de atuar assim no desenvolvimento sustentável da sua sociedade, né? Às vezes até de forma educativa, às vezes você tem lá um conjunto de indústrias no seu município que poluem demais, ou que você fica sabendo que no ramo deles tem alguma prática nova ali que você possa ajudá-los, ensiná-los, trazer, né, usar ali, né, o teu poder como vereador, até a verba que você tem às vezes, se for permitido dentro do regimento da sua Câmara, pegar, né, trazer às vezes um palestrante para explicar alguma coisa nova ali que está acontecendo no ramo dele para melhorar a indústria, poluir menos lá na cidade. Então você como vereador tem esse compromisso, tanto legislativo como de atuar de forma ajudar a desenvolver a sustentabilidade da sua região. Aqui, esse slide ele já para quem estiver contando aí, a gente já passou por todos daqueles 9 princípios, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre prestação de contas, só para um pouquinho exemplificar. Então, assim, o princípio da transparência, que está lá na frente, ele vai aparecer, que está lá na frente, lá no início da nossa aula, ele vai aparecer especificamente na prestação de contas. E você vai ver daqui a algumas aulas, quando a gente falar de prestação de contas, você vai ver algumas regras específicas que, na verdade, são o quê? São um reflexo da transparência, do princípio da transparência. Como eu falei lá no começo, tudo que tiver aqui, nesses princípios gerais, eles vão descendo essa escadinha até virar uma lei muito específica, um artigo de uma lei. Então, na prestação de contas, ela tem uma intimidade, eu devia até ter colocado aqui no título, prestação de contas e transparência, ela está intimamente ligada com a transparência, e está intimamente ligada com outras coisas, com a interação com a comunidade, com responsabilidade social, né? com
com informação especificamente, né, com comunicação. Então tem muita coisa que você faz no seu dia a dia que, se você prestar contas, agir dessa forma ética, transparente, você vai estar atingindo a tua sociedade da maneira correta e fazendo bom uso do seu mandato. E por último, eu coloquei já daí um exemplo prático mesmo. Então, assim, a transparência, ela faz com que um político, né, por lei, por vários dispositivos legais, tenha que prestar contas de tudo que ele faz. E aí, na prática, surgiu uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que tem como pano de fundo trazer transparência para a atuação dos órgãos públicos no Brasil, né? Então, eu recomendo mesmo, talvez não nesse momento agora de campanha, mas ali depois da tua diplomação, ou caso você não seja eleito, uma preparação mais longa para a próxima eleição, eu recomendo a Lei de Acesso de Informação como uma das principais, né? Porque essa lei obriga todas as instituições, inclusive as câmaras municipais, né, a promover o acesso à informação. Vou dar um exemplo prático. As câmaras de vereadores, assim como os outros órgãos, têm que ter um portal da transparência, onde esteja tudo lá. Tem que ter tudo lá, tem que ter quanto que ganha cada vereador, cada funcionário. É dinheiro público que está sendo lidado ali, então essas coisas têm que estar. E tem uma resistência muito grande dos órgãos a colocar isso. Tem órgãos que dificultam ao máximo, tem órgãos que fazem... Você tem que ter um login para entrar lá, porque ainda tem esse ranço, assim, de abrir as coisas como se fossem deles. Não é, o que está lá é de todos, né? Então, assim, essas contas têm que ser transparentes, vocês têm que ter isso. Não tentem, no mandato de vocês, não tentem ir contra isso. Tem muita gente que age nessa de, olha, eu consegui uma brecha aqui para não publicar tal. Publique. Se não publicar, por exemplo, publica, mas assim, você tentar esconder de alguma forma, dar um jeitinho ali, o vereador, poxa, os vereadores vão ter uma verba aqui indenizatória que vai ficar um pouco alta, então no vencimento do vereador ali, que normalmente é 5 mil, esse mês virá 10. Ou vamos dar um jeito da população não saber disso, que tá meio feio para nós. A população vai saber. Com rede social hoje, todo mundo sabe de tudo. Então é melhor que fique sabendo lá no portal oficial do que em conversinha, porque daí vira o telefone sem fio e aquele 5 vai acabar virando 50 quando chegar lá no teu eleitor. E aí o cara vai falar na próxima eleição, poxa, não vou votar, né, de novo no meu vereador, na minha vereadora, porque, poxa, 50 conto e não fez nada. Né? Então, é melhor que esteja ali realmente no portal da transparência. Não tem por que lutar contra um portal de transparência, contra a lei de acesso à informação. Então, você, vereador, que chegar lá na Câmara, sabendo a lei de informação, sabendo se virar de acesso à informação, sabendo se virar dentro da lei, você já vai conseguir um diferencial também e já vai começar a mostrar um trabalho bem legal para o seu eleitorado. Por hoje é só. As próximas aulas eu vou tentar que sejam um pouquinho mais curtas ainda. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima aula. Grande abraço.